Doutor Anderson Moraes, com a palavra. Boa tarde, cumprimento pleno deste egrégio tribunal, na pessoa do relator, desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu. Igualmente, cumprimento os membros do Ministério Público, advogadas e advogados, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Objetivamente, o vereador Renato Jesk alega que sofreu discriminação pessoal por parte do PSOL, razão pela qual requer a desfiliação por justa causa, especialmente por decorrência da sua suspensão de 60 dias e a instauração de uma sindicância interna. No entanto, diante do quadro probatório constante nos autos, especialmente as provas documentais e testemunhais, vislumbra-se que não há alegada justa causa. Se não, vejamos. Em reunião realizada dentro do gabinete do vereador Renato, em 10 de julho de 2017, entre a bancada do PSOL na Câmara, composta pelos vereadores Afrânio Bopré, Marcos José de Abreu, chamado Marquito, e o vereador requerente, junto ao então presidente do PSOL, o professor Elson Manuel Pereira, o vereador Renato demonstrou aos seus pares, aparente e dissimuladamente, que votaria contra o regime de urgência urgentíssima que foi apresentado pelo vereador líder do governo na Câmara, o vereador Roberto Catumioda, que objetivava abreviar o processo legislativo do projeto de lei complementar número 1658 de 2017, que alterava a natureza jurídica da CONCAP, de uma sociedade de economia mista para uma autarquia. Esses fatos foram devidamente comprovados nos testemunhos do vereador Afrânio e do professor Elson Manuel Pereira, conforme está nos autos. O vereador Renato, até a votação do requerimento de urgência urgentíssima, aparentou e expressou uma determinada postura ao conjunto da militância partidária. Inclusive, na própria sessão que votou o requerimento de urgência urgentíssima, houve, durante a suspensão da sessão, a reunião de um bloco parlamentar de oposição, que é formado por 7 partidos dentro da Câmara, onde, novamente, o vereador Renato concordou com a votação contrária ao requerimento de urgência urgentíssima, com o escopo de dar tempo para as negociações entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e os trabalhadores em greve da CONCAP. Ocorre que, para surpresa da direção partidária e de seus vereadores, a real posição política do vereador foi revelada quando ele proferiu seu voto a favor do citado requerimento de urgência urgentíssima, ensejando um grande espanto na direção e aos seus pares, bem como um imenso desconforto partidário entre seus filiados e os apoiadores do partido. Salienta-se que o voto do vereador Renato, ele foi determinante para a aprovação do requerimento. Se ele não tivesse votado no requerimento, o requerimento de urgência urgentíssima não seria aprovado. Diante deste impasse, excelências, questionava-se por quais razões o vereador Renato deliberadamente mentiu à direção partidária acerca do seu voto. Os primeiros sintomas das reais razões começaram a surgir no dia 12 de julho, logo depois da votação do requerimento de urgência urgentíssima, quando surgiram rumores de que o vereador Renato estaria negociando cargo comissionado com o prefeito municipal, para que indicasse o seu amigo pessoal e aliado político, o senhor João Carlos da Cunha, cuja filha, inclusive, é sua assessora parlamentar, a senhora Carina Silveira da Cunha, para que fosse intendente da Lagoa da Conceição, no lugar do então intendente, o senhor Paulo Germano Alves, conhecido nos autos como o Paulão, sendo, ressalta-se, o bairro da Lagoa da Conceição o reduto eleitoral do Renato, que possui uma farmácia nesse bairro. Bom, no dia subsequente, em 13 de julho de 2017, quando houve a votação do mérito, que foi aprovado em uma sessão extraordinária, relâmpago, às 10 horas da manhã, indevidamente convocada
e tanto é que os vereadores do PSOL, Afrânio e Marquito, estavam no Tribunal de Justiça despachando um mandado de segurança para tentar impedir a continuação da sessão. O vereador Renato foi favorável ao projeto, em conjunto com a base do governo. Mesma data, curiosamente, na qual sobreveio a assinatura do decreto do prefeito, que, corroborando esses rumores, nomeou o senhor João Carlos da Cunha como novo intendente da Lagoa da Conceição, o qual era filiado ao PSOL justamente por ter sido indicado pelo vereador Renato. Neste contexto, em que havia evidências materiais da prática de fisiologismo político e barganha de voto por parte do vereador Renato, inclusive notícias veiculadas na imprensa sobre o assunto e que não foram desmentidas pelo vereador, aliado ao seu voto contrário ao requerimento de urgência urgentíssima, descumprindo objetivamente a orientação partidária, e a pressão, inclusive, do conjunto de militantes partidários ofendidos com a conduta do vereador, a direção partidária resolveu apurar os fatos por meio de procedimentos administrativos que foram devidamente respaldados no Estatuto, conforme vasta comprovação dos autos. Inclusive, a apuração desse motivo, que ensejou a mudança de postura do vereador requerente, era, em síntese, o escopo da instauração daquela sindicância interna do PSOL. Valendo frisar que a votação do projeto de lei da CONCAP foi um marco histórico na atuação do vereador Renato na Câmara pelo PSOL, que passou a atuar e tornou-se um militante da base governista do prefeito Jean Loureiro, enquanto o PSOL fazia oposição programática ao governo municipal. Isso pode ser aferido, por exemplo, quando nomeado pelo prefeito, no lugar de membro do PMDB, partido do prefeito municipal, para ser integrante da CPI do aniversário da cidade, que apurava fatos envolvendo o prefeito, e na qual o voto do vereador foi decisivo para o arquivamento da CPI, conforme testemunho do edil Afrânio Beaupré, que não foi contraposto pelo edil requerente quando desse testemunho. Além desses elementos, a demonstração cabal de que o vereador Renato Jeske trocou o seu voto por um cargo comissionado no governo municipal com um escopo único de se beneficiar está na gravação clandestina realizada pelo vereador Afrânio em conversa com o ex-intendente da Lagoa, que a partir desse episódio foi promovido a subprefeito do leste da ilha de Florianópolis, o senhor Paulo Germano da Silva, conhecido como Paulão, que confirma que o edil requerente indicou o novo intendente da Lagoa da Conceição. Ressalta-se, excelências, que vige no direito o princípio geral segundo o qual ninguém pode se beneficiar alegando a própria torpeza, motivo pelo qual se mostra juridicamente inaceitável reconhecer a existência de discriminação pessoal em razão dos procedimentos administrativos legais e estatutários tomados pelo partido a partir das condutas partidárias pessoais e desrespeitosas perpetradas pelo próprio mandatário que agora se desfilia do partido. Ora, excelências, nas palavras de Sartre, cada homem deve inventar o seu caminho. E, efetivamente, infelizmente, os caminhos tomados pelo vereador Renato não coadunam com a democracia e a ética, e especialmente com os valores defendidos pelo PSOL. Por isso, é fundamental, mormente pelo contexto político em que vivemos no país, que estas condutas escusas e que ferem de morte o Estado democrático de direito sejam rechaçadas de forma categórica pela sociedade e especialmente pelo Poder Judiciário. Ademais, cabe registrar ainda que no que concerne às divergências intrapartidárias entre os filiados e os vereadores, estas não configuram discriminação pessoal, pois tratam-se de fatos inerentes à vida democrática do partido,
O que, além disso, não impediu, e aqui é importante ressaltar, que não impediu a sobrevivência política do vereador, que continuou atuando normalmente em todos os espaços da Câmara, indicados pelo PSOL. Inclusive, ele se utiliza dos horários do partido para proferir graves ofensas à agremiação partidária, conforme inúmeros vídeos que constam nos autos. Além disso, é importante fazer menção à nota que o advogado que me antecedeu mencionou, que foi publicada no Facebook. Apenas uma nota foi publicada no Facebook, que foi a primeira desaprovando o voto do vereador Renato acerca da votação do requerimento de urgência urgentíssima e apoiando a luta dos trabalhadores. Qualquer outra nota veiculada ou publicada na imprensa não é de responsabilidade do PSOL. Isso tem a ver com a liberdade de imprensa dos colunistas, e sobre isso nós não temos nenhuma responsabilidade. Além disso, a nota que foi publicada nos grupos internos do PSOL pelos militantes se referem a grupos internos do PSOL, que, como já mencionei, fazem parte da vida interna, ainda mais de um partido como o PSOL, que é formado de correntes internas de pensamento. Assim, por todo o exposto, vislumbra-se que os atos praticados pelo PSOL foram devidamente respaldados pelo Estatuto do Partido, com motivações justas, razoáveis e devidamente justificadas, de modo que em nenhum momento foi praticado um ato discriminatório individualizado, sem motivação idônea, não razoável ou preconceituosa que impedisse a permanência do vereador requerente dentro dessa agremiação partidária. Reitera-se que não é aceitável permitir que o vereador Renato provoque animosidades no seio partidário, balizadas em interesses escusos, para em seguida transmudá-la em justa causa autorizadora de sua desfiliação, pois seria assentir, excelências, com conduta atentatória ao princípio geral do direito, segundo o qual ninguém é dado valer-se da própria torpeza. Portanto, requer que seja julgado improcedente o pedido do vereador requerente, com o reconhecimento de ausência de justa causa e, com efeito, tendo em vista o caráter dúplice deste instrumento processual, faz-se necessário ainda determinar a perda do cargo do vereador Renato, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo municipal de Florianópolis, para que imposse o legítimo vereador do PSOL, o suplente Josemir Cunha, no prazo de 10 dias, conforme a resolução do TSE 22.610 de 2007. Muito obrigado pela atenção. A palavra retorna ao